Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso, escrito por Nicolaus Dimitriades. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7, Pilar 4, Relações. Ela não confiava nas pessoas. Não que não conseguisse trabalhar com elas, pelo contrário, ela já havia integrado e até mesmo criado equipes eficientes nas várias organizações nas quais trabalhara. Logo no princípio da sua carreira, ela aprendeu a ser cautelosa em sua relação com seus colegas, desconfiada até. Lembrava-se de um caso em que, como jovem gestora, fora traída por outro gestor em quem confiava muito. Ela falava abertamente com ele sobre todas as suas dúvidas e reservas quanto a algumas das ações da empresa, e ele acabou revelando tudo isso ao diretor dela. Quando ficou sabendo disso, ela se sentiu traída e, como seus amigos e família recomendaram, passou a não confiar em ninguém no trabalho. Se ela queria chegar ao topo, seria uma trilha solitária. Essa abordagem parecia adequada. Como ela dizia com frequência a seus amigos, é melhor prevenir do que remediar quando se trata de relacionamentos no trabalho. Guarde as coisas para você e tudo vai dar certo, era o seu lema. E por consequência, ela não parecia muito aberta a estabelecer relações calorosas e sólidas com os colegas. Embora fosse acessível, amigável e se dispusesse a ajudar qualquer um que precisasse, assim que as pessoas tentavam se aproximar emocionalmente, atingiam um muro. Ela estabelecia barreiras que todos reconheciam. Entendia que, em alguns casos, as pessoas mereciam mais dela, mas não estava disposta a arriscar nada. Melhor prevenir do que remediar, dizia ela. Até o dia que sua vice-diretora decidiu deixar a empresa e, antes de sair, pediu para falar com ela. Essa discussão foi o início do reexame e, ao final, da mudança da sua estratégia relativa a relacionamentos pessoais no trabalho. A vice-diretora, jovem e promissora, decidiu sair porque não conseguia confiar plenamente na diretora, apesar da sua cooperação ao longo dos anos. Ela sentia que não poderia se aproximar da sua chefe e queria mais de suas relações de trabalho, buscando uma conexão mais profunda. A diretora, ao investigar, percebeu que o mundo do trabalho estava mudando, exigindo relações mais próximas e colaborativas. A filosofia do lobo solitário não é mais eficaz no ambiente atual, onde o sucesso depende da colaboração rápida e eficaz. Com essa visão, a diretora se dedicou ao desenvolvimento de suas habilidades em relações e colaboração humana. A cooperação é a melhor estratégia para o sucesso humano, superando o conflito. Embora o dilema do prisioneiro sugerisse o contrário, na prática, provou que a colaboração traz melhores resultados. A ideia do lobo solitário é ultrapassada e perigosa, já que esforços individuais eficazes são cada vez mais raros. Nosso cérebro é naturalmente programado para a conexão social, permitindo-nos colher rapidamente os benefícios da cooperação, desde que desejemos que ela funcione. Qual é a importância das conexões sociais em nossas vidas para o que realizamos? Seria o nosso cérebro uma máquina para maximização de resultados pessoais ou para o equilíbrio de resultados coletivos? Deveríamos nos importar apenas com nós mesmos ou gastar nossa energia cerebral com os outros também? No final, a liderança é um jogo individual ou social? Essas questões são centrais para o modelo liderança, já que cada vez mais evidências da neurociência sugerem que nós somos mais importantes do que eu. Um líder que não possa entender e se conectar com o cérebro dos outros
é um líder condenado a fracassar. A característica que nos diferencia uns dos outros e nos torna até egoístas em nosso comportamento, a singularidade do nosso pensamento consciente é, na verdade, uma função cerebral desenvolvida pelo inconsciente para nos ajudar a sobreviver como um grupo social, não como indivíduos. O nós criou o eu. Nossa mente inconsciente transmite todas as informações e decisões para a nossa mente consciente, que então cria uma construção personalizada necessária para desenvolver estratégias adaptativas no mundo real, como prever o comportamento dos outros, disseminar informações e ser capaz de ajustar as percepções com base em estímulos externos. O neurocientista Michael Graziano desenvolveu a teoria do esquema de atenção para argumentar que temos nossa consciência para poder detectar a consciência de outras pessoas e, assim, fazer pressuposições sobre o comportamento delas. Somos programados para detectar inconscientemente sinais na linguagem verbal e corporal das pessoas, a fim de entender seus estados emocionais e agir de forma adequada. O cérebro, como organismo biológico e social, precisa se conectar com os outros, assim como os neurônios. Para manter a neuroplasticidade e criar novos caminhos neurais, é necessário estímulo adequado. Sem isso, as chances de crescimento e adaptação diminuem, tanto para o cérebro quanto para os relacionamentos sociais. Quanto mais um gestor se desconecta de seu ambiente geral, mais ineficaz se torna e acaba entrando em declínio. Nosso cérebro é primariamente um órgão para conectar, interagir, confiar e cooperar. E aí está a evolução da raça humana para fornecer o testemunho disso. Na verdade, a habilidade única da nossa espécie de formar relações sociais e colaborar em atividades grupais altamente complexas é a nossa diferença mais importante. Curtis Moynihan acredita que a habilidade do Homo sapiens para cooperar não é uma tendência aprendida, mas sim uma característica geneticamente codificada. Embora a cooperação também seja observada em espécies primatas, nossa habilidade única para colaborar em grupos grandes e bem organizados, empregando uma complexa competência moral baseada em reputação e punição, foi o que deu uma vantagem para a humanidade. A liderança é essencialmente um fenômeno relacional. Líderes eficazes promovem colaboração e confiança, conectando-se genuinamente com seus seguidores. Estudos mostram que líderes e seguidores sincronizam suas atividades neurais, gerando impactos positivos. Além disso, membros de organizações tendem a se conectar mais entre si do que com a instituição, o que, ao fomentar comportamentos solidários, traz benefícios organizacionais significativos. Em outras palavras, líderes em empresas modernas não podem continuar com um estado mental de competição feroz ou uma sensação de isolamento de seu entorno social. Pelo contrário, aceitar de braços abertos a colaboração e a cooperação concomitantemente à competição necessária e aos conflitos inevitáveis fará que eles avancem para serem verdadeiros líderes do cérebro adaptável. A habilidade do nosso cérebro de entender os estados mentais de outras pessoas e usar essa informação para prever seu comportamento é realmente espantosa. A neurociência e a psicologia chamam essa habilidade de teoria da mente, TOM, na sigla em inglês. E ela representa uma habilidade essencial do nosso cérebro social. Dito de modo simples, TOM é a capacidade avançada de nossa espécie de entender que temos processos cognitivos, emocionais e comportamentais em nossas cabeças que são separados dos processos similares na cabeça das outras pessoas. Assim, desenvolvemos teorias ou possíveis explicações do que as outras pessoas pensam, sentem e estão prestes a fazer. Por consequência, podemos dizer que a TOM é o propósito principal de termos uma consciência. A TOM é um sistema complexo. Ela combina diferentes áreas do cérebro responsáveis por memória, atenção,
linguagem, funções executivas, processamento de emoções, empatia e imitação, e é dependente das interações entre o desenvolvimento cerebral e o ambiente social. Compreensivelmente, a TOM envolve muitas regiões cerebrais em nosso córtex, como o lobo pré-frontal, relacionado com a recepção de emoções, e o lobo temporal, relacionado com o reconhecimento de rostos, e em estruturas mais profundas, tais como a amígdala. O fato de a amígdala estar envolvida indica o papel de guardião da TOM sobre o nosso bem-estar. Se a amígdala estiver hiperativa quando engajada na TOM, ela provavelmente detectou perigo nas ações potenciais de outras pessoas, e uma reação de evasão foi disparada. Se não, uma reação de abordagem é neurologicamente permitida e podemos continuar com a cooperação. A teoria da mente, isto é, TOM, é testada por tarefas que verificam se uma pessoa pode reconhecer que outra tem uma crença falsa. O teste clássico envolve duas crianças, Sally e Annie. Sally coloca uma pedra em sua caixa e sai da sala. Annie troca a pedra para sua própria caixa, enquanto Sally está fora. Quando Sally retorna e procura pela pedra, o teste verifica se as crianças sabem que Sally acreditará que a pedra ainda está em sua caixa. Se as crianças acertarem que Sally procurará na caixa dela, elas reconhecem a crença falsa de Sally. Caso contrário, falham em compreender a mente dela. Esse e outros testes de crenças falsas nas pesquisas de TOM demonstram a importância da leitura da mente para a compreensão, o aprendizado e a colaboração na espécie humana. A leitura da mente, ou compreensão da intenção, como também é conhecida, é altamente desenvolvida em humanos sadios e desempenhou um papel vital em nossa evolução e dominação como espécie. As implicações da TOM para o cérebro da liderança são profundas. Líderes têm um papel central no planejamento, na supervisão da implementação tática, na conversação, debate e negociação, tanto interna quanto externa, com um grande número de pessoas, e na motivação e no direcionamento de colegas e funcionários. Sua habilidade para compreender o estado mental das pessoas do outro lado da mesa e de decodificar suas intenções é crucial para a tomada de decisão bem-sucedida. Mas o que podemos fazer para melhorar nossas habilidades de leitura de mente? Como podemos garantir que esse sexto sentido funcione para nós? Sim, adultos têm a capacidade de mentalizar bem, mas, como esse estudo demonstra, eles não a aplicam de forma confiável. Isso ocorre porque as regiões cerebrais que sustentam uma mentalização precisa demandam esforço para funcionar, e nós somos programados para ser mentalmente preguiçosos sempre que pudermos. Mentalizar é a habilidade de entender o comportamento dos outros como um produto de seu estado mental. O problema é que, com muita frequência, permitimos que nossos atalhos mentais tirem conclusões precipitadas sobre as preferências e intenções de outras pessoas, usando como principal contribuição o que nós pessoalmente preferimos e pretendemos fazer. Baseamos demais nossa leitura de mentes em nosso próprio estado mental, cometendo sérios erros de julgamento só porque não nos damos tempo suficiente para realmente considerar a situação. Ele também descobriu que gastar energia cerebral em tarefas mentais não sociais antes de nos envolvermos em TOM reduz nossa habilidade de sermos precisos. Contrariamente, quanto mais pensamos socialmente antes de uma tarefa da TOM, quanto mais levamos o nosso cérebro ao seu estado padrão, melhor nos tornamos nessa tarefa. Muitas vezes confundimos empatia com projeção de nossos próprios estados mentais nos outros. Experimentos com 480 gestores de marketing mostram que, ao tentar demonstrar empatia, eles projetaram suas preferências pessoais nos clientes, resultando em previsões imprecisas. Essa autorreferência reduziu o uso de dados reais, agravada pela falsa confiança em sua capacidade de mentalização.
Curiosamente, gestores instruídos a não demonstrar empatia tiveram resultados mais precisos. Nicholas Epley defende que para criar empatia é essencial interagir diretamente com as pessoas e entender suas perspectivas, ao invés de presumir suas necessidades com base em experiências pessoais ou suposições. Ele destaca que essa abordagem, chamada de entendimento de perspectiva, gera resultados mais eficazes do que ficar em um escritório tentando adivinhar as intenções dos outros. Ao interagir, é importante construir uma relação de confiança, ser claro e transparente, ouvir atentamente e esclarecer dúvidas para garantir compreensão mútua. Engajar-se em leituras de pensamento em grupo é mais eficaz do que individualmente. Pesquisas mostram que, ao identificar verdades e mentiras, grupos se saem melhor na detecção de mentiras, graças às discussões coletivas. Esse processo cria uma precisão única, não apenas aproveitando a percepção individual, mas ampliando-a por meio da colaboração. Esta é a verdadeira expressão da sinergia cerebral sadia dentro de uma equipe. O todo é maior do que a soma de suas partes, e mentes em interação produzem resultados melhores do que o pensamento isolado e individual. Não é esse o objetivo por excelência do trabalho em equipe? As principais lições para o líder com cérebro adaptável a respeito da leitura de mentes são claras. 1. Suposições preguiçosas acerca do que outras pessoas pensam, sentem e têm maior probabilidade de fazer são simplesmente projeções do seu próprio estado mental e, portanto, estão condenadas ao fracasso. 2. Tentar não projetar sua própria situação sobre os outros ajuda muito a se assumir a perspectiva correta. 3. Tentar não se envolver em pensamentos mecânicos, técnicos e analíticos antes de se envolver em tom melhorará os resultados da leitura da mente. 4. Relaxar, meditar e tentar pensar em outras pessoas podem melhorar os resultados da tom. 5. Envolva-se com outras pessoas para captar suas perspectivas, criando uma situação confortável, sendo o mais claro e transparente possível, ouvindo ativamente e certificando-se de ter entendido a outra pessoa corretamente. E 6. Pratique a tom coletivamente com sua equipe. Ela pode ser mais bem-sucedida do que quando praticada sozinho, especialmente para detectar mentiras, o que se passa despercebido por ser custoso para a organização. O conceito na área da leitura da mente, empatia, imitação e ligação social que mais gerou acalorados debates no mundo da neurociência é o dos assim chamados neurônios espelhos. Neurônios espelhos são os neurônios que são ativados quando o ser humano age, assim como quando um humano observa a mesma ação sendo realizada por outro humano. Em 1992, pesquisadores publicaram um estudo mostrando que os neurônios de um macaco disparavam não apenas quando o macaco estava realizando uma ação, mas também quando esse macaco observava outro macaco fazendo a mesma coisa. Desde então, inúmeros estudos surgiram corroborando a teoria dos neurônios espelhos, ou duvidando do que eles fazem de fato, mas não questionando a sua existência. Os neurônios espelho estão aqui para ficar, e os líderes deveriam estar cientes de sua existência e de seu impacto sugerido. Para Daniel Goleman, os neurônios espelho têm um papel importante na eficácia da liderança, já que os seguidores copiarão o estado mental do líder com base em como o líder expressa esse estado mental. Ele menciona um estudo em que funcionários que receberam feedback negativo de seu desempenho, acompanhado por sinais emocionais positivos, relataram se sentir melhor, de modo geral, do que funcionários que receberam feedback positivo, acompanhado de sinais emocionais negativos. Assim, líderes deveriam ter muito cuidado com as emoções e o humor que demonstram, principalmente por meio da sua linguagem corporal, porque esse perfil será espelhado de forma inconsciente pelas pessoas à sua volta.
Estudos indicam que o espelhamento social é fundamental na liderança, pois os seguidores tendem a imitar os comportamentos dos líderes. Neurônios e espelhos facilitam a transmissão de segurança pelos líderes e a ausência de espelhamento pode aumentar o estresse, isso é, o cortisol. Além disso, o espelhamento também está ligado à empatia, permitindo que líderes e seguidores se conectem mais rapidamente, seja entre si ou com a situação em questão. No mesmo sentido, o espelhamento parece interferir no modo como líderes comunicam ideias a seus seguidores. Um estudo descobriu que seguidores acharam mais fácil imaginar um líder fazendo um discurso inspirador do que declarações pouco inspiradas. Alguém certa vez discursou: "Eu tenho um sonho." Todos nós sabemos de quem se trata, não é? Mas o ponto é que podemos facilmente buscar esse líder em nossa memória com base em sua forma inspiradora de se comunicar com seus seguidores. Duvidamos que o mesmo acontece se ele tivesse dito: "Gente, estamos com um problema, vamos nos organizar em equipe de 5 pessoas para pensar a respeito e criar uma solução?" Modos inspiradores de comunicação são realçados pelos neurônios espelho. E mais, experiências positivas de liderança parecem ser realçadas pelo sistema de neurônios espelho. Ou seja, é altamente provável que as pessoas espelhem uma postura, os gestos e a linguagem corporal geral de um líder forte, além da mentalidade do líder como um todo. A imitação é um poderoso mecanismo cerebral que contribui diretamente para o nosso desenvolvimento, aprendizado, assimilação de grupo, para a cooperação e até para a inovação em vários estágios da nossa vida. Líderes e gestores não deveriam se comportar como se a imitação não existisse. Liderar pelo exemplo agora é mais importante do que nunca, devido ao incrível atributo de alguns dos nossos neurônios para copiar e colar automaticamente o que acontece diante de nossos olhos. O poder da imitação molda a cultura da nossa organização de formas que passam despercebidas para a mente gestora não adaptada. Acreditamos, com base em nossa experiência no mundo todo, que a mímese realmente é a maneira mais fácil de moldar a atmosfera de trabalho de uma empresa ou uma unidade, assim como a mais indicada para a assimilação de valores desejados em grupos. Os neurônios espelho e a mímese podem operar milagres se escolhermos reconhecê-los e utilizá-los na direção certa em nossas vidas profissionais. Líderes devem construir redes humanas poderosas, conectando-se ativamente dentro e fora da sua organização. A qualidade e a quantidade dessas conexões influenciam diretamente o desempenho do cérebro, impactando ideias, emoções e ações. Um líder adaptável entende o valor das conexões humanas e trabalha para criar pontes relevantes, essenciais em ambientes profissionais complexos. A teoria da força dos elos mais fracos destaca a importância das conexões mais distantes ou indiretas, como conhecidos e colegas, para introduzir novas ideias, inovações e práticas em grupo. Embora os elos fortes ofereçam apoio constante, são os elos fracos que trazem informações frescas e criativas. Para manter um grupo ou organização saudável e inovadora, é fundamental estabelecer conexões com pessoas de diferentes características e perspectivas. Assim, como o cérebro precisa de estímulos externos para funcionar bem, uma organização precisa desses elos fracos para evitar a degeneração e se manter dinâmica e eficiente. Para que os elos fracos funcionem da melhor maneira, eles precisam ser qualitativamente diferentes de uma simples conexão do tipo amigo de um amigo. Se esse novo elo é usado para produzir novas informações para o indivíduo e o grupo, então ele não é somente uma conexão distante, mas também uma conexão muito útil. É uma ponte. Desenvolvemos uma matriz para nos ajudar a explicar a líderes e gestores a importância de construir e manter as pontes certas. Nós a chamamos de matriz das redes de conexão da liderança. Elos fracos são fundamentais para líderes, pois fornecem informações estratégicas e impulsionam mudanças e inovações.
Líderes devem criar e nutrir essas conexões participando de eventos e dedicando tempo para mantê-las ativas. Já os elos fortes, quando positivos, devem ser preservados como suporte essencial. Para lidar com pessoas negativas, líderes podem usar o que se chama terremotos pequenos e controláveis. São desafios direcionados a provocar mudanças de atitude de forma segura. Um líder eficaz equilibra elos fortes e fracos, evitando relações improdutivas e construindo uma rede humana robusta, que impacta profundamente seu sucesso, estado mental e emocional. Nicholas e James Fowler tomaram o mundo de assalto quando revelaram os modos inesperados pelos quais as redes de contato humana influenciam quem somos. As suas principais conclusões, resumidas aqui em 3 grupos, são discutidas sob as lentes da estrutura liderança do cérebro adaptável. 1. Nós criamos as redes ao definir nossa participação, intensidade de conexão e papéis nos relacionamentos. Embora não possamos escolher todos com quem trabalhamos, escolhemos com quem nos conectamos verdadeiramente. Líderes, portanto, não devem se esconder, mas assumir seu papel ativo de criar redes, em vez de apenas participar delas. 2. As redes influenciam nosso estado mental e comportamental, mesmo através de conexões indiretas, como amigos de amigos. Decisões tomadas por pessoas fora do nosso círculo imediato podem impactar nossas próprias decisões. Em redes complexas, múltiplas conexões reforçam mudanças em normas e comportamentos. Líderes devem monitorar padrões na equipe, reforçando comportamentos positivos e desassociando-se de negativos. Para criar normas desejáveis, podem usar a transitividade da rede, introduzindo interações que promovam esses valores. Líderes eficazes utilizam as influências das redes estratégicas sem segui-las de forma automática. 3. As redes humanas são sistemas vivos, com interações complexas que geram características coletivas maiores que a soma das partes. Elas mudam e permanecem ativas além das contribuições individuais, baseando-se em interações consciente ou inconsciente entre membros. Culturas, como redes, dependem mais dessas interações do que de atores individuais, e são entidades vivas e complexas, mudando lentamente e de forma coletiva. Líderes têm o papel de influenciar a cultura, mas mudanças eficazes exigem tempo para que as pessoas se ajustem e atinjam um ponto crítico de aceitação. Assim, líderes orquestram mudanças, mas não as fazem acontecer isoladamente. Há atualmente um ambiente hiperconectado criado pelas mídias sociais e o mundo online. É verdade que mídias sociais nos permitem fazer mais conexões, mais depressa e com mais facilidade do que nunca. Mas será que todas essas conexões são redes de apoio ativas e pontes de verdade? As mídias sociais aceleram as conexões e fornecem valor real na transitividade, mas elas não significam apoio ativo ou ponte. Precisamos trazer a conectividade de volta para a discussão sobre conexões online. Nós também acreditamos que conexões estabelecidas entre pessoas ou organizações por meio das mídias sociais não incluem engajamento mental e emocional. Portanto, tais conexões não podem ser consideradas, a priori, conexões ativas de redes humanas. Sem dúvida, líderes e gestores precisam estar presentes nas mídias sociais e criar elos potencialmente ativos, mas ainda precisam nutrir e administrar as conexões com pessoas online e offline, para poder experimentar relações positivas e dinâmicas com elas. Confiança e amígdala normalmente não andam de mãos dadas. Isso porque sempre que ocorre um aumento na atividade da amígdala, nós confiamos menos e quando a amígdala está quieta, confiamos mais. Todavia, nós precisamos confiar na amígdala, no sentido de dar ouvida ao que ela nos diz. A amígdala desempenha um papel crucial na regulação da confiança e na identificação de riscos, ativando nosso sistema de alerta diante de pessoas ou situações potencialmente ameaçadoras.
Sua ausência ou disfunção leva à confiança irrestrita, expondo-nos a perigos. Uma amígdala saudável ajuda a distinguir rostos confiáveis de não confiáveis, protegendo-nos de decisões imprudentes. Para líderes com cérebro adaptável, é essencial interpretar sinais de cautela como possíveis alertas justificados ou excesso do sistema de evasão, desenvolvendo habilidades de análise e aprendizado contínuo. No caso de abertura deste capítulo, nossa protagonista tinha uma amígdala hiperativa, que não lhe permitia estabelecer uma conexão profunda com as pessoas em torno dela no ambiente de trabalho. Em nosso ambiente global moderno, dinâmico e complexo, cada vez mais funcionários escolhem trabalhar em empresas com as quais se sentem pessoal e emocionalmente conectados. A ocitocina e a vasopressina são substâncias químicas cerebrais essenciais para o desenvolvimento de confiança e a manutenção de relacionamentos. A ocitocina facilita a confiança e a conexão social, podendo ser aumentada por atividades como ouvir música juntos ou dar um abraço. Já a vasopressina regula a ligação e a sociabilidade, além de reduzir o estresse e promover a retenção de relacionamentos. Para manter relações saudáveis, é importante revitalizá-las quando sinais de desapego surgem. Eu, líder, desempenho um papel crucial em manter essas conexões dinâmicas e produtivas. A exclusão de pessoas do mercado de trabalho em termos de máquinas substituindo seres humanos em muitos cargos típicos é real. Embora as máquinas desempenhem um papel cada vez maior em muitas áreas de negócios e atividades organizacionais, o palco principal ainda é ocupado por seres humanos. Os humanos continuarão no comando no futuro previsível, já que apenas eles podem satisfazer as profundas necessidades interpessoais que são tão profundamente importantes para o engajamento, dentro e fora das organizações. O fato de os níveis de empatia, conforme medido por 72 estudos conduzidos juntos a 14 mil estudantes, terem caído mais de 10% nos últimos 30 anos, demonstra que, embora ela esteja em grande demanda, seu estoque está diminuindo. E isso requer uma virada dramática no modo como preparamos trabalhadores, gestores e líderes hoje em dia. Colin conclui que, ao longo das 10 últimas gerações, no mundo desenvolvido e por períodos menores, a maioria das pessoas alcançou sucesso aprendendo a fazer melhor do que as máquinas algum tipo de trabalho. Agora, essa era está terminando. As máquinas, cada vez mais, fazem melhor do que nós vários tipos de trabalho. Não tema. Você vai descobrir que aquilo de que vai precisar em seguida esteve aqui esse tempo todo. Está aqui desde sempre. No sentido mais profundo possível, você já tem o que é preciso. Faça com essa informação o que você quiser. Tenha em mente, líderes não são ilhas, pelo contrário, eles assumem posições centrais nas redes de negócio para facilitar as relações que o ajudarão a alcançar seus objetivos. Entretanto, precisam recalibrar seu cérebro tanto para entender melhor os seus próprios comportamentos sociais e os daquele à sua volta, como para se conectar profundamente e constantemente com as pessoas de dentro e de fora das suas organizações. Líderes devem proceder ao mapeamento das relações para que possa compreender por completo as origens da base social da consciência, adotar uma atitude de colaborar primeiro e reciprocar depois nas interações de negócios, utilizar a imitação como criação cultural e ferramenta de manutenção, estabelecer e administrar extensas redes humanas e dominar a arte de se dar bem com as pessoas e demonstrar presença. Eles também precisam introduzir o conceito da amizade e, com base no afeto e na força, garantir que a amígdala e algumas substâncias químicas cerebrais estejam em um modo colaborativo. Essas são as condições necessárias para adaptar nosso cérebro para a liderança em rede. A era das máquinas também traz a era dos seres humanos. Seja o primeiro a prosperar, cultivando em seu cérebro o que nos torna unicamente humanos. Está na hora de irmos para o capítulo 8. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante.
Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!